Abaixa a cabeça pra sua mãe, filho. Ouça os conselhos que ela quer te dar, filho. Porque mãe não existe duas, não existe três. Morreu, já era. Antes de você acordar, correr atrás do seu aparelho celular, do seu laptop, para ver as mensagens dos seus paqueras, dos seus amigos. Envie uma mensagem pra sua mãe. Você que mora com sua mãe, dá um abraço na sua mãe. Diz: mãe, eu te amo. Porque depois que ela morrer, depois que ela estiver ali no velório, no caixão fechado, não adianta se espernear, gritar. Porque já era. Ali é só um corpo, nada mais. Valorize a sua mãe, filho. Agora em vida. Pergunte para filhos que já perderam a sua mãe a falta que uma mãe faz dentro de uma casa, a escuridão, o vazio. Só quem perdeu sabe a dor no coração de perder uma